Subtítulo: O ponto sem retorno. Uma placa erguida ao lado da prancha de desembarque que conduz o navio continha uma palavra: morte. Não havia como voltar depois que esse ponto fosse ultrapassado. Bem aqui, neste local, o destino de cada alma está eternamente selado. Esta é a linha de separação, eu suspirei. Ver Hebreus 9, 27. Muitos santos estavam reunidos neste ponto, implorando aos que estavam prestes a passar pela placa para a prancha. Alguns indivíduos quase não conseguiram ser resgatados do embarque nos navios e no último segundo, suas vidas foram arrancadas da destruição e misericordiosamente redimidas. O capitão do navio correu para frente e para trás no convés em um fervor demoníaco, supervisionando freneticamente o processo de embarque. Ele carregava algum tipo de lista de passageiros, a qual sempre se referia enquanto fazia o inventário da carga humana. Sempre que alguém era resgatado da linha, ele ficava furioso, gritando maldições e praguejando profusamente. Os dois anjos que nos acompanham responderam de maneira oposta. Quando alguém saiu da fila, eles estavam jubilantes, cantando e dançando com uma exuberância desenfreada. Isso enfureceu o capitão ainda mais. Subtítulo: Para trás de mim, Satanás. Com determinação repentina e inesperada, o Senhor entrou na fila e me puxou junto com ele. Recuei, horrorizado e consternado. Não, Senhor, não aqui nesta linha. Eu exigi, você não deve ir aqui, Senhor. Mas ele foi inflexível. Imediatamente as palavras de Pedro surgiram em meus pensamentos. Pedro tentou impedir o Senhor de cumprir a vontade do Pai. A cena passou pela minha mente. Então ele advertiu os discípulos que não deveriam dizer a ninguém que ele era o Cristo. A partir daquela época, Jesus Cristo começou a mostrar a seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus te livre disso, Senhor. Isso nunca acontecerá com você. Mas ele se virou e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, pois você não está pensando nos interesses de Deus, mas nos dos homens. Mateus 16, versículos 20 ao 23. Eu admiti involuntariamente que as ações de Jesus eram inevitáveis. Temos que ir até o horizonte, suspirei, rendendo-me à sua liderança. Um grande grito espontâneo de vitória ergueu-se dos navios da destruição que carregavam sua carga humana. Os oficiais e a tripulação nos encararam gritando com alegria sarcástica a plenos pulmões. Em meio a uma enxurrada de insultos verbais, Jesus subiu na prancha de embarque, rendendo-se ao sinistro navio da morte. O Senhor me segurou perto, mas um arrepio frio de finalidade percorreu meu corpo quando cruzei a linha da morte para embarcar no navio. Uma bandeira com especial significado para o inimigo foi hasteada no ponto mais alto do mastro principal, sinalizando a presença do Filho do Homem. Ele havia sucumbido à morte. As amarras foram soltas rapidamente e a âncora içada.
As velas abaixadas balançaram ruidosamente no início e depois se encheram de um vento maligno. O navio se afastou do cais da civilização em direção ao horizonte em chamas. Uma paz estranha e calmamente emanou do Senhor, confortando a minha alma perturbada. Era como se Jesus tivesse um segredo e quisesse me contar qual era. Olhando para o manto de Jesus, descobri um chaveiro pendurado na faixa presa à cintura. Claro, eu me lembrei. Ele possui as chaves da morte e do inferno. Nenhum inimigo pode nos manter cativos, sussurrei baixinho, com um sorriso de menino. Ver Salmo 68, versículos 18 ao 20 e Apocalipse 1, versículos 17 e 18. Como o pavio oscilante de uma lamparina a óleo recém-aparada, a esperança acendeu-se dentro de mim. Estávamos nos aproximando rapidamente do horizonte em chamas agora. Um calor incrível envolveu o navio como uma fornalha gigantesca. As velas foram consumidas instantaneamente em uma bola de fogo. Em segundos, o convés desapareceu. Tudo o que restou era cinzas incandescentes e brilhantes. Até o próprio mar se tornou um inferno escaldante. Lançados neste fogo líquido, ficamos impotentes em direção a um abismo sem fundo de infinitude incandescente. O cheiro de carne carbonizada encheu o ar. Gritos horrendos de dor e terror aumentaram em tormento, então desapareceram no fogo. Cada pessoa a bordo do navio foi consumida pela incrível explosão de calor que saiu da cavernosa abertura. No último momento possível, Jesus me puxou para longe do poço em chamas. Assistimos do alto a este holocausto universal da humanidade, observando a terrível finalidade da horrível cena. Ele me envolveu com segurança em seus braços. Os anjos cobriram seus rostos com suas asas. Eles não podiam suportar a visão da terrível destruição. Subtítulo: O Leão e o Cordeiro. Finalmente o Senhor falou: escreva isto, meu filho. Este é o lago de fogo. Ver Apocalipse 19, versículo 20, e Apocalipse 20, versículo 10, versículos 14 e 15, e Apocalipse 21, versículo 8. Esta é a prisão da tortura eterna. Este é o lugar do julgamento final. Todos aqueles que me rejeitaram perecerão neste tormento terrível. Enquanto eu escrevia essas palavras com um instrumento de escrita dourado, várias imagens foram gravadas simultaneamente na parte externa do cilindro. Os contornos de duas teclas apareceram habilmente percorridos na superfície. Uma era a chave da morte e a outra era a chave do inferno. Acima da chave da morte, escrita em uma bela caligrafia, estavam as palavras Leão de Judá. Acima da chave do inferno estavam as palavras Ele é digno de abrir o livro. Ver Apocalipse 5, versículos 1 ao 5. Girando a caneta em minha mão, descobri que o lado oposto também trazia um novo ícone. A figura de um cordeiro, ligeiramente acima da superfície, estava estampada nela. A inscrição dizia: Cordeiro de Deus. Veja João, capítulo 1, versículo 29 e 36. No instante em que li a inscrição, fui elevado acima do grande mar e transportado de volta à civilização. O intenso calor do abismo em chamas gradualmente desapareceu. Mas a cena terrível permaneceu indelevelmente gravada em minha mente. Passamos pela grande metrópole e paramos no topo da colina com vista para a cidade, de onde tínhamos visto pela primeira vez a planície habitada pelo Mar da Morte. Subtítulo: As Ruas do Mal. Olhei novamente para esta vasta cidade. Milhares de avenidas e ruas conduziam em todas as direções.
Seus nomes tinham uma qualidade peculiar, serviam para representar o caráter das pessoas que residiam ao longo deles. Os títulos descreviam uma infinidade de coisas desprezíveis: adultério, assassinato, ganância, prostituição, drogas, álcool, aborto, guerra, doença, tortura, luxúria, ódio, ciúmes, inveja, pornografia, mentira, decepção, idolatria, feitiçaria, orgulho. A lista era interminável. Esses foram os endereços da civilização. Todos os que moravam em um determinado bairro manifestavam a mesma personalidade e comportamento. Eles caracterizaram os próprios problemas identificados pelos nomes das ruas em que viviam. Ao longo dessas passagens, famílias, clãs e tribos inteiras se entregaram ao pecado de identificação que dominavam sua comunidade. Cada geração subsequente propagou os pecados de seus pais. Ver Êxodo 20, versículo 5. Os mesmos pecados foram repetidos indefinidamente. Era humanamente impossível escapar da maldição da família por meio de esforços humanos. Muitas das ruas convergiram em grandes praças ou parques. Estes se tornaram locais de reuniões comuns, onde uma série de atos malignos foram representados em um espetáculo teatral contínuo de lascívia e degradação. A cidade era um esgoto moral gigantesco. Cada bairro estava cheio de todo tipo de mal. Subtítulo: Atividade demoníaca. Criaturas demoníacas estavam se movendo para frente e para trás acima da cidade. Eles exerceram grande poder e autoridade sobre regiões inteiras da civilização. Muitos desses espíritos demoníacos estavam se reunindo em grupos clandestinos para discutir estratégias malévolas. Sua intenção era estabelecer fortalezas sobre grupos inteiros de pessoas entre a população. Os espíritos malignos correram desenfreados, movendo-se desenfreados. Toda a civilização foi coberta por uma multidão de principados e poderes invisíveis e ímpios no reino espiritual. Ver Efésios 6:12. Diretamente acima de toda essa atividade demoníaca, em uma dimensão mais elevada de poder espiritual, seres angelicais brancos e brilhantes se moviam para frente e para trás. Aqui e ali por toda a cidade, raios de luz branca brilhante conectavam este céu superior às seções específicas da metrópole. Alguns dos bairros aparentemente travaram uma guerra espiritual contra os espíritos malévolos dominantes e foram capazes de alcançar um céu aberto acima de sua comunidade. Toda a cena me lembrou da incrível sala do trono do céu e da fumaça que subia de lugares na terra onde o reino de Deus prevalecia. Grande sabedoria, revelação e unção estavam fluindo para esses locais da presença de Deus. Pude realmente discernir anjos subindo e descendo por esses portais de acesso estabelecidos pelas orações dos santos. Embora houvesse grande escuridão em quase toda a cidade, era óbvio que nesses lugares recuperados havia um maravilhoso refúgio de retidão e paz. Subtítulo: Lâmpadas humanas. As pessoas estavam se espalhando na escuridão da cidade a partir desses lugares de iluminação celestial. Eles possuíam uma luz espiritual que brilhava intensamente de dentro deles.
Este brilho interno dissipou a escuridão onde quer que fossem. Possuidoras da revelação divina, essas tochas humanas, acesas pelo amor de Deus, ofereciam a única esperança de verdadeira libertação nesta imensa prisão do mal chamada civilização. Guerra e agitação invadiram a metrópole. Somente aqueles que caminharam na luz foram capazes de resistir aos pecados persistentes da terra. Eles possuíam uma paz e liberdade desconhecidas para o resto da população. Ver Romanos 14:17. Mesmo assim, seu ambiente entristeceu tanto seus espíritos que eles oravam constantemente enquanto realizavam suas atividades diárias. Subtítulo: Apenas uma solução. Senhor, do que se trata? Perguntei. Por que você está mostrando isso para mim? O que você vê é a humanidade, disse ele. Este é o reino de toda a carne, chamada civilização. É por isso que meu espírito está tão entristecido. Para onde quer que você olhe, você vê o mal e a corrupção. O que eu originalmente criei para ser lindo, a humanidade contaminou com todo tipo de mal. Seus corações são desesperadamente maus. Veja Jeremias 17, versículo 9. É por isso que eu trouxe você aqui. Quero que você veja que só existe uma solução para esse mal. Olhe aqui, ele comandou. Quando me virei para olhar na direção de sua voz, fiquei chocado ao ver Jesus pendurado na cruz. Aqui, no topo desta colina, acima da vasta cidade da civilização, todos que vivem abaixo de nós podiam vê-lo claramente de qualquer local da cidade. O lugar onde você está se chama Calvário, gritou ele. Fui crucificado aqui por toda a humanidade. O preço foi pago de uma vez por todas. Cada pecado cometido em todas as idades está pago, disse ele com grande compaixão. Ver Isaías 53, versículos 3 ao 12, Romanos 6, versículo 10. Esta é a mensagem que você deve escrever. Não é tarde demais. Eu virei e salvarei todos os que se arrependerem e acreditarem em mim. Mas o tempo é muito curto. Em breve o grande e terrível dia do juízo final será lançado na terra. A inegável cena da crucificação gritava com uma realidade presente. Seu amor não mudou apesar do passar dos séculos. Sua misericórdia ainda está disponível para as massas da humanidade espalhadas na planície da civilização. Mas eles vão responder hoje, eu me perguntei, e comecei a gritar. As palavras de uma vez por todas cresceram dentro de mim como fogo em meus ossos. Não pude contê-los. Levantei a minha voz e comecei a gritar com toda a força que pude invocar. De uma vez por todas! De uma vez por todas! De uma vez por todas! Eu chorei apaixonadamente com toda a minha voz em direção à grande cidade abaixo de mim, na esperança de despertar alguma alma perdida para a realidade do amor do Salvador. Eu sabia que se alguém, não importa o quanto ele estivesse enredado no pecado da civilização, invocasse Jesus, ele seria salvo da destruição. Ver Atos 2:21 e Romanos 10:13. Enoque apareceu de repente ao meu lado, aos pés da cruz, olhando para a civilização. Ele falou com um tom solene em sua voz.
Isso é o que Deus me revelou há muitos milhares de anos, declarou ele. Eu vi o fim dos tempos e o retorno do Filho do Homem para julgar a terra e todos os que nela estão. Agora, o fim dos tempos está se aproximando. Os céus se abrirão com uma declaração de julgamento eterno e cataclísmico, e o Senhor retornará. Mas ainda há tempo. Ele não deseja que ninguém pereça. Ele quer que todos sejam salvos. Ver 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Lembrei-me das palavras de Enoque registrada no livro de Judas. E sobre estes também Enoque, na 7ª geração de Adão, profetizou dizendo: Eis que o Senhor veio com muitos milhares de seus santos, para executar julgamento sobre todos e para convencer todos os ímpios de todas as suas ações ímpias. Eles agiram de maneira ímpia e de todas as coisas duras que pecadores ímpios falaram contra ele. Judas 14:15. Subtítulo: Um vaso real. Como se eu estivesse na cena final de um grande épico, fui instantaneamente transportado de volta ao poço da sua presença. Um vaso alto estava aos meus pés. Era diferente de qualquer um dos outros reunidos ao meu redor. Era feito de ouro maciço e tinha o selo real do Rei dos Reis do lado de fora dele. Em vez de água, ele continha sangue puro. Não ousei tocá-lo. Não havia nenhum pergaminho dentro dele como todos os outros, mas eu rapidamente percebi que nenhum era necessário. Este é o mais sagrado de todos os vasos, pensei. Este é o sangue do Cordeiro que tira os pecados do mundo. Somente isto basta. Somente este sangue pode limpar, absolver e libertar a humanidade. Este é o sangue de Jesus. O Verbo se fez carne. Subtítulo: Escrito em meu coração. Durante toda esta jornada espiritual, Deus me usou como seu escriba para registrar a visão e a palavra de sua presença. Mas agora, as palavras que estavam inscritas nas superfícies da caneta dourada estavam se tornando parte de mim. O Espírito Santo estava escrevendo-as sobrenaturalmente em meu coração. Veja Jeremias 31, 33 e 2 Coríntios 3, 21. As verdades estavam sendo gravadas indelevelmente em minha alma. Como Ezequiel, eu havia me tornado a mensagem. Então ele me disse: Filho do homem, coma o que encontrar, coma este rolo e vá. Fale à casa de Israel. Então abri minha boca e ele me alimentou com este pergaminho. E ele me disse: Filho do homem, alimente o seu estômago e encha o seu corpo com este livro que estou lhe dando. Então eu comi, e era doce como mel na minha boca. Ezequiel capítulo 3, versículos 1 ao 3. Aleluia! Glórias seja dada ao nosso Deus. Amém.